você olhando o contexto geopolítico, os conflitos, a economia como vai, quem assume poder aqui, quem assume governo acolá, isso tudo desperta a igreja a entender aquilo que é benéfico ou não para nós do processo da evangelização. Porque, por exemplo, quando a dinastia do Kim Jong-un, né? Que é o da Coreia do Norte lá, Kim Jong-un. Quando a dinastia deles, quando o pai assumiu o poder, o que eles disseram? A igreja não precisa se preocupar com a política. Cuide da evangelização e da política cuidamos nós. Resultado, o pai entra e dali para frente a sua dinastia. O filho dele já está treinando a filha. Com isso, o que a Coreia do Norte se tornou? Uma ditadura socialista, ateia, que não permite a igreja entrar e a evangelização. Se a igreja da Coreia tivesse tido discernimento e feito uma análise geopolítica, como? Olhando para outros países que já estava instaurada a ditadura socialista e comunista, que se opunha porque a base inicial do comunismo é o ateísmo. Marx, ele deixa claro que a base que era importante o ateísmo para a implantação do comunismo. O nosso presidente atual, ele já chegou até a dizer que um dos erros que o socialismo cometeu foi de ter deixado de fora dos seus planos a igreja, o cristianismo, ter deixado de fora, porque Marx dizia isso, Marx lutou contra isso. Queria um Estado ateu. Mas se a Coreia do Norte tivesse olhado dentro do contexto geopolítico, tivesse ampliado a visão, talvez não estaria no que está hoje. Então, o foco da igreja é a evangelização. E porque o foco é a evangelização, ele tem que olhar as nações. E por isso o cristão precisa exercer cidadania, precisa saber votar e entender que crente não existe só para pagar salário de vereador, de prefeito, de deputado estadual, de governador, de deputado federal, de senador e de presidente. Crente exerce cidadania, crente vota, crente ele pega no pé do político, ele fala a verdade e se tiver que pular fora e abandonar, ele abandona porque ele não é burro. Se fica do lado mesmo os caras fazendo, perdoa a expressão da palavra, linguajar chula, se continua fazendo merda e fica do lado, é porque é ignorante. E aqui eu vou dizer uma coisa. Eu não gosto dessa polarização que existe hoje. Lulismo e bolsonarismo. Eu não gosto dessa polarização. Lembrando, eu sou de direita. Eu sou neoliberal e eu sou capitalista. Sou de direita, eu sou neoliberal, eu sou capitalista. O que eu não gosto é da polarização. Na eleição eu votei no Bolsonaro, porque eu não vou votar no Lula. Eu votei no Bolsonaro. Mas se aparecem propostas melhores, hoje eu vejo o filho dele como um cara mais moderado. Eu vejo o filho dele como um cara mais evoluído, com uma visão mais ampliada. É um cara que se mostra dentro do cenário bom para as eleições. Mas o que o cristão precisa entender? Que ele precisa fazer uma análise clínica, porque senão ele comete, por causa dessa polarização, ele comete dois erros. Primeiro, esquecer o papel da igreja da evangelização. Eu tenho que ganhar para Jesus, o cara que é leninista, marxista, o cara que é esquerdista, fanático, radical, que persegue a igreja. Nem todos que são esquerdistas estão perseguindo a igreja. Tem gente ingênua, simples, que está lá, que não persegue. Mas eu tenho que ganhar eles para Jesus. Se eu caio dentro da polarização, eu começo a gerar tanto problema que eu não ganho para Cristo ele. E eu tenho que cuidar. A igreja tem o papel de evangelizar todo mundo, independente da maneira de pensar politicamente. Tem uma minoria de cristãos que são de esquerda. Também não pode ser ignorante. Você vai evangelizar pessoas que não são cristãs, que é da direita. E aí, se você não tomar cuidado, chegar com os seus pensamentos próprios, suas interpretações próprias, sociológicas, antropológicas, você perde aquilo que é o seu dever, que é evangelizar. Eu não concordo com o cristão ser de esquerda. E tenho meus motivos, fazendo uma análise dentro da ética cristã.
que é uma das matérias da teologia que analisa alguns pontos, que é, ou quais são, o cristão e o aborto, o cristão e as células-tronco, o cristão e a homossexualidade, o cristão e a política, o cristão e as armas, o cristão e as drogas, o cristão e a pauta feminista. E quando você olha para essas pautas, submetendo a ética cristã, e a ética cristã aqui, ó, a ética cristã ela não tem como base a filosofia atual, as leis atual, a ética cristã tem como base a Bíblia. Aí eu te pergunto, a Bíblia é a favor de aborto? A Bíblia ela é a favor da morte de um feto no seu primeiro estado para arrancar a célula-tronco para curar doenças? Não. A Bíblia é a favor da liberação e discriminação de drogas? De jeito nenhum. A Bíblia ela é a favor da homossexualidade? Também não. Também não. A Bíblia não é contra o homossexual. A Bíblia ama, Deus ama o homossexual. Deus ama. Como ama o mentiroso, o idólatra e etc., o adúltero. Mas Deus abomina o pecado, quer seja deste ou de outros. Eu tenho pessoas que eu conheço no meu rol de amizade que é homossexual. E que eu oro por eles, eu abraço. Mas eu deixo claro, é pecado. O feminismo, desde 94, apregou uma guerra do homem contra a mulher. Da esposa, aliás, da esposa contra a mulher, contra o homem, da esposa contra o homem. Desde 94, foi definido pelo movimento feminista que seria tratado como mulher qualquer pessoa que se sentisse mulher, e não aquela que biologicamente fosse assim. Então, resultado, quando você submete a ética cristã a essas pautas, a Bíblia reprova a todos. E aquilo que a Bíblia vaia, eu vaio. E aquilo que a Bíblia aplaude, eu aplaudo. É por isso que não tem como cristão ser de esquerda. Só tem um tipo de crente que ele é de esquerda. Se ele for ingênuo, e aí o ingênuo é quem? É aquele cristão honesto, decente, bom, de família, trabalhador. Mas ele é ingênuo. E por isso ele vota pela esquerda, porque ele é ingênuo. É ingênuo nas escrituras, é ingênuo que não analisa que desde 89, desde o fim do governo militar, aliás, e desde a nossa Constituinte, da nossa Assembleia Constituinte, em Ulisses Guimarães, quem é que está no poder? Centro, centro-esquerda e Lula, que eu considero extrema-esquerda, que é o nosso presidente, que eu oro por ele, para que Deus mude a mentalidade, mude o coração dele, que a Bíblia manda nós orarmos pelas autoridades. Mas não é orar para abençoar. Tem gente que interpreta errado isso aqui. Orar para que seja feita a justiça, para que aquilo que está errado seja exposto, se houver crime seja exposto. E não é só, Deus abençoa. A pessoa, se os alemães orassem para Deus abençoar Hitler, porque tem que orar pelas autoridades? Não faz sentido. Então, orar pelas autoridades não é orar para abençoar as obras más. É orar pela conversão, pela libertação, orar para que a justiça seja manifesta dentro desse governo, dentro do país. Tudo isso. Então, quando você olha, tem cristãos hoje que são ingênuos. Que eles veem que, ó, centro-esquerda e a extrema-esquerda governou o Brasil desde 80. Desde 89, 85 acaba o governo militar, temos a Assembleia Constituinte, 89 até aqui. Uma chamada direita só temos em 18, 19 a 22, com uma pandemia. Aí você olha para como que o Brasil está, saneamento básico, segurança. Quando você olha para a questão financeira do país, o empresariado como sofre, com tanto imposto, o próprio cidadão que não consegue evoluir para um nível melhor. Aí eu vou continuar votando no mesmo lugar? Eu tenho que ser ingênuo. Eu tenho que ser ingênuo. Forte. Forte. Glória a Deus. Então, nosso foco é a evangelização, lembre-se disso. Se Cristo voltasse hoje, quantos cristãos estariam mais preocupados em entender os sinais do mundo do que em viver em santidade? E é capaz de muitos cristãos estar preocupados, inclusive, na hora de fazer uma filmagem do fim do mundo, ou fazer uma filmagem daquele momento, para ver se mesmo no último momento ele conseguia viralizar um vídeo. Então, gente, não se esqueça disso. Os sinais são importantes. Os acontecimentos geopolíticos são importantes.
Mas nosso foco está além disso. Porque independente dos sinais, nossa esperança bendita é em quem vem depois desses sinais, que é Jesus. Mas eu sou capaz de dizer para você que tem cristão que é capaz de querer filmar as catástrofes ao invés de olhar para o advento, olhar para o acontecimento que é o Messias, a chegada do Salvador, para nos resgatar. Isso não é loucura, não. Porque nós já vimos casos na TV de caminhão tombado, o motorista preso e gente fazendo filmagem. Oh, tem algo acontecendo dentro dessa sociedade. Aliás, eu disse isso recentemente. A marca da sociedade atual, embora eu não quero generalizar, é a superficialidade. O ser humano se tornou raso nas suas avaliações. Falta reflexão, falta introspecção. As pessoas multiplicam bens e reduzem valores. Sacrifica no altar do urgente coisas que de fato são importantes. O mundo se tornou tão superficial que se divide átomo, que era considerado indivisível, se divide em prótons, nêutrons e elétrons, mas não se divide o que tem com o próximo. A apostasia em massa já começou? A apostasia, ela começou tem muito tempo. Agora, a Bíblia fala de uma apostasia num ponto culminante. Eu acredito que ela já está instaurada. Pelo menos, como dizer... Porque a apostasia é muito forte, né? A pessoa já crê. Por dizer assim, o palco dela, pelo menos, está instalado. O palco dela está instalado, está instaurado. Ela não manifestou na sua forma plena, porque nós que somos pré-tribulacionistas, acreditamos que essa apostasia ela só culmina mesmo na saída da igreja. Mas ela é muito evidente, já como sinal cumprido. Ela é muito evidente já como sinal cumprido. Você vê hoje. Meu irmão, vou ser sincero para ti. Você sabe qual... Eu peguei uma vez, me encaminharam um vídeo, de um fulano, de um ser humano, no Rio de Janeiro, que ele terminou de pregar. Olha isso aqui. Ele terminou de pregar, ele está dentro de um hotel, ele grava um vídeo, o pregador, ele grava um vídeo com um outro homem e ele diz: acabei a minha pregação, olha o que Deus me deu. E mostrou um cara com quem ele ia ter relação. E esse pregador não era dessas igrejas inclusivas que tem por aí, que eu não vejo como igreja. Não a de Cristo. A de Cristo. O cara se dizia ser das nossas igrejas. Das nossas no sentido das igrejas evangélicas, não da minha. Não da minha. Mas o cara se dizia ser evangélico. Um cara desse já está num nível de apostasia. E é claro que eu não posso olhar um acontecimento isolado, pessoal, para tratar o assunto no todo, para formar uma doutrina, um ensinamento, uma ideia. Mas é de se pensar que um ser humano chega a esse nível de sair da igreja, de sair do altar e pegar a oferta com a qual ele foi abençoado e para dentro de um quarto de motel. Ele gravou aquele vídeo com certeza para mandar para um da laia dele, um do mesmo estilo de vida dele, e o cara vai ver que tinha algum recalque com ele e soltou o vídeo. Resultado, esse vídeo chegou a rodar por um tempo em rede social e tudo. Veio parar na minha mão, falei, olha que demônio. Então, assim, a apostasia, nós já vemos gente aí, de sinais da apostasia. Ele só não manifestou da sua forma plena, total, como descreve ali em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Maravilha. Pessoal, já deixou seu like, já se inscreveu no canal? A gente está chegando no fim, então espero que vocês tenham gostado, estejam gostando, que esteja fazendo sentido para você, para sua vida, para sua caminhada cristã. Guigo, eu não concordo. Escreve aí. Eu concordo, escreve aí também, porque isso é importante. Deixa a sua opinião para a honra e glória do Senhor Jesus. Meus irmãos, eu quero dizer também que embaixo aí na descrição desse vídeo está escrito produtos. Se você gostaria de abençoar esse ministério, o GuigoCast, de alguma forma, se você adquirir um desses produtos, é uma maneira da gente ser abençoado, tá bem? Então, se você tem o desejo de nos abençoar, adquira um desses produtos. E detalhe, é só produtos bíblicos, tá bom? Bíblia,
livros históricos culturais, livros teológicos, para a honra e glória de Jesus e para você crescer em alto nível de conhecimento. Então, faça parte dessa missão, porque é importante, é para o reino de Deus, é sobre Bíblia, é sobre Jesus. Pastor, mais 2 perguntinhas aqui para a gente finalizar. O que deveria causar mais temor no coração da igreja? As guerras entre as nações ou frieza espiritual dentro da própria igreja? O que deveria causar mais temor no coração da igreja? Mais temor no coração da igreja. As guerras entre as nações ou a frieza espiritual dentro da própria igreja? A frieza espiritual dentro das igrejas. E por quê? Porque as guerras e os conflitos entre as nações já é sabido da igreja que ocorreria. E independente das guerras e dos conflitos entre as nações, você como igreja, falando da assembleia, do todo, não você pessoal, você como ser humano individual, mas a igreja ela tem a convicção que ela está salva, independente dos conflitos. Agora, se eu não cuidar com a frieza, eu posso estar olhando para os conflitos, esperando a volta de Jesus, mas eu estar tão frio, leniente e tão abraçado com o mundo, a ponto de olhar tanto para os conflitos e não ver quando Jesus voltar. Então é mais importante a igreja ter esse temor e olhar para essa frieza que está dentro dela acontecendo. Porque não podemos esquecer que Europa, Reino Unido, um dia foram continentes extremamente avivados, cheios do Espírito Santo. No entanto, hoje, nós temos lá 2 continentes frios espiritualmente e que estão sobrevivendo lá às mínguas, com brasileiros, americanos e outros que vão para lá evangelizar, e alguns poucos europeus que se mantêm realmente crente, fiel, debaixo de um avivamento poderoso. Então, olhar sinais e não estar salvo é perigoso. Olhar sinais e estar morrendo espiritualmente é perigoso. Pensa nisso. E para a gente encerrar com chave de ouro, pastor, com chave de ouro para a honra e glória de Deus, a última pergunta. Se tantas pessoas tentam entender os sinais envolvendo Israel, Irã, Estados Unidos e outras nações e o fim dos tempos, a pergunta mais importante não deveria ser: estamos realmente preparados para a volta de Cristo? Esse deveria ser o que eu chamo de um solilóquio que o cristão deveria fazer todos os dias. O solilóquio é você ir para diante do espelho e começar a fazer e não é um espelho físico, mas um espelho da alma, sabe? Você olhar para dentro da tua alma e fazer uma autoanálise. A palavra de Paulo em 1 Coríntios, capítulo 11, ela retumba nessa noite, neste lugar. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, olhar os sinais, olhar os conflitos, olhar os problemas, ou olhar simplesmente para essa terra, para o viver nessa terra, e não tomar cuidado com a tua salvação é perigoso. Imagina você passar 1, 2, 5, 10, 15 anos dentro da igreja, enfrentando tudo quanto é tipo de batalha, de guerra, e por certos vacilos, por não estar atento, por não estar apercebido, perder a sua salvação. Então, mais do que nunca, é importante, cristão, cuidar do seu temor ao Senhor. Cuidar do seu temor ao Senhor. Hoje eu tenho tido uma preocupação muito grande com o ativismo religioso, que está tão presente dentro de tantas igrejas. Tem uma das igrejas do Apocalipse, ali descrito no Apocalipse, que tinha um monte de obras. Fazia de tudo, examinava quem era apóstolo, quem não era, tinha muitas obras, e uma maior do que a outra, mas no final, Jesus disse: tenho porém contra ti. Ainda que examinava quem era crente e quem não era, quem era pregador de verdade, quem não era, quem era apóstolo e não era, examinava tudo e todos, fazia um monte de obra legal, no final Jesus reprova dizendo: eu tenho porém contra ti. Por quê? Eu vejo aqui essa falta do primeiro amor, ou essa falta do amor que é sugerido ali, tem a ver com ativismo religioso. Hoje tem muita gente fazendo para Deus.
fazendo para Deus, mas está errado. Está fazendo para Deus, mas não faz com Deus. Não tem tempo para orar, não tem tempo para ler a Bíblia, não tem tempo para jejuar, não tem tempo para sua comunhão com o Eterno, mas está fazendo para Deus. Faz de tudo dentro da igreja. Faz para Deus, mas não faz com Deus. E é perigoso quando você faz tudo para Deus, mas não faz com Deus. Aí é ativismo religioso. Deus disse para aquela igreja, se não me engano foi Pérgamo. Não, a igreja de Éfeso, foi a igreja de Éfeso. Tem boas obras, você põe crivo para aprovar o obreiro. Tem crivo para aprovar o obreiro. Porém, eu tenho contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Então, cuidado. Cuidado com trabalhar demais para Deus e trabalhar sem Ele. Isso é perigoso.